E aí, pessoal? Então a gente está começando hoje pela Planejamento USA, estamos começando com chave de ouro, com a presença aqui do Breno Masi. Que isso. Primeiro eu quero te agradecer, Breno, por aceitar o nosso convite e estar aqui, agradecer pelo seu tempo. Obrigado. Dizer que é uma honra ter você aqui com a gente e ter você como cliente, o cliente que virou amigo, né, depois de tudo. E é muito bacana. Obrigado mesmo por você estar aqui. Isso, Rodolfo. Obrigado. Eu que fico feliz de ter sido convidado para inaugurar, né, esse novo programa aqui no canal do Planejamento e contar um pouquinho da minha história e como eu vim parar aqui nos Estados Unidos, né, graças à ajuda de vocês. Então, cara, o que vocês precisarem, contem comigo. Então é isso. Obrigado, a gente tem muito que agradecer. Mas é legal. Eu vou deixar ele contar um pouco a história dele, porque assim, a gente já conversou bastante, a gente sabe um pouco. É impressionante as coisas que esse cara fez. Fica aí até o final que você vai ver que não é por acaso que ele está aqui com isso tudo. Não, é legal. Deixa eu começar te perguntando, tem um roteirinho, uma colinha aqui, tá? A gente está começando, então vocês desculpem. Eu queria saber, você foi o primeiro cara a desbloquear o iPhone? Isso. Como que começou isso? E você falou, você comprou um outro celular em Londres, que daí você começou tentando desbloquear ele, e aí começou essa ideia. Conta pra gente aí. Começar lá do iniciozinho, né? Eu sempre fui, cara, apaixonado por tecnologia, sempre. Só que eu nunca pude ter acesso como eu tenho hoje em dia, né? Porque as coisas acabaram dando certo, mas na época que eu comecei eu era muito novo e minha mãe era vendedora de loja de shopping, meu pai taxista, e eu não tinha muito acesso a poder nem ter computador, essas coisas. Então desde molequinho eu sempre fui fuçado e tentava de alguma forma ou trabalhar ou estar perto de coisas com tecnologia para eu ir aprendendo, e eu fui sempre muito autodidata. Então, basicamente, lá no comecinho, né, minha primeira empresa, eu montei para ensinar as pessoas a mexerem no computador na época, fazer manutenção, instalar impressora, aquilo que geralmente jovem faz, né, aqueles moleques fazem. Eu brincava que eu era quase aquele, o filho do zelador, ou então, cara, eu tenho um sobrinho que pode resolver seu problema e tal. Comecei a fazer isso e fiquei apaixonado por programação. Naquela época eu era bem novinho, comecei a mexer com Pascal na época, com DOS, depois Lotus Notes, tudo. E montei a minha primeira empresinha. Daí essa empresa, que já era uma empresa de software na época, eu estava trabalhando há muito tempo e eu tinha um primo que falava para mim, pô, Breno, cara, você nunca gosta tanto de tecnologia, tudo, mas nunca viajou pro exterior, vamos, cara, aproveitar um final de ano. Daí a ideia do louco. Vamos para Londres, a gente vai para Londres, trabalha lá um pouquinho, cara, arruma um empreguinho lá, ganha uma graninha. Com essa grana paga a passagem, paga as nossas férias e a gente volta e curte um pouco. Falei, cara, vou na tua, Henrique, vamos ver o que vai dar. E deu muito certo. Deu, assim, sensacional. Lá, eu brinco que até hoje a gente tem um lema, né, que essa viagem ficou apelidada como, não, isso aí é uma história de vida, uma lição de vida, que, cara, a gente chegou, eu saí daqui, já tinha uma empresa, óbvio que não era uma empresa super estruturada, mas tinha 12 funcionários, já estava começando a rodar, mas foi graças a essa viagem que eu tive contato com os telefones celulares na época, que antigamente só mexia com computador e software. Daí nessa viagem eu fui para Londres, fiquei lá mais ou menos eu acho que não deu nem 60 dias, e eu comprei um telefone, naquela época tinha acabado de chegar o 3G, lá na Inglaterra, e tinha começado no Brasil através da TIM, e tinha voltado com um telefone bloqueado por uma operadora, lá naquela época era a Three. E quando eu voltei para o Brasil, fui tentar usar esse telefone e colocava o chip e não funcionava. E daí eu comecei a pesquisar, olha, como assim não funciona? É a mesma frequência, é o mesmo hardware, é a mesma banda. Pô, deve ser alguma coisa de software. Comecei a entrar no fórum, porque eu já sempre fui fuçado, sempre fui autodidata, e comecei a entender que existia assim, que eles chamavam que era um SIM lock, que era um tipo de bloqueio para que funcionasse só uma operadora, né? Uma operadora de origem. E daí ali eu entendi que, cara, se é só software, pô, tem um jeito de eu hackear isso, ou quebrar isso, ou fazer funcionar. E daí consegui fazer o desbloqueio daquele que foi o meu primeiro telefone que eu desbloqueei, que foi um Siemens. Daí, depois disso, eu montei uma empresa que basicamente fazia o quê? Desbloqueio de telefone celular. As pessoas, e daí lá na época me deu estalo, falei, pô, como eu viajei e trouxe o telefone, imagina a quantidade de pessoas que viajam, que têm poder aquisitivo, que têm grana, que querem comprar um celular diferente, porque aqui no Brasil a gente tinha pouquíssimas opções, que só estava chegando a TIM naquela hora. Vou montar um grande mercado. E daí montei uma empresa onde a gente começou a desbloquear esses telefones e eu fiquei, isso deve ter sido em 2002, 2003, fiquei até 2007, quando foi o advento do iPhone, e eu consegui ser o primeiro cara a desbloquear o iPhone no Brasil, o iPhone original, aquele 2G que era um dual color, né, aquela parte traseira de alumínio, aquela bundinha pretinha, arredondado, pequenininho, né, puta, é um telefone que naquela época todo mundo tava com frenesi para pegar, porque
a maior parte dos telefones estavam indo para aquele lado de teclado mesmo, teclado físico, canetinha, tudo. E o Steve Jobs, ele tinha conseguido fazer aquela, eu brinco que era lavagem cerebral, tudo, mas ele tinha conseguido fazer com que a Apple voltasse a ser muito desejada com o iPod. Steve Jobs era demais. Não é? Essa coisa, às vezes a gente vê, faz curso de copy para fazer não sei o que. Ela fala, cara, assiste o vídeo, vou ver se até deixo aqui pro pessoal. Assiste o vídeo do Keynote. Ele explicando, lançando. Ele fala, cara, com aquela calma dele, tipo, como é que é, um iPod? É um iPod, telefone, um navegador e máquina fotográfica, tal. Demais aquele vídeo. Não, e eu lembro quando eu vi esse keynote, ele apresentando, era um calendário diferente do que a gente está habituado hoje em dia, né? Hoje em dia a Apple sempre mostra o novo iPhone na WWDC, começa a vender, que é julho, daí começa a vender em setembro e tal. Naquele primeiro ano, o Steve Jobs apresentou o telefone em janeiro, numa feira que chamava Macworld, que era uma feira de produtos da Apple mais famosa, e só foi ter venda dele efetivamente em julho, né, de 2007, que daí foi aquele frenesi. E nessa época, todo mundo já estava falando, pelo menos há um ano atrás, né, ali em 2006, que a Apple lançaria um telefone. Muita gente caçoando, falando, cara, como assim, tá louco, vai errar de novo, eles não vão se meter nisso, eles são malucos. E muita gente falando, cara, olha o que eles fizeram com o iPod, um telefone vai revolucionar. Olha como os Macs já estão legais, tudo vai revolucionar. E eu sabia que aquilo poderia ser uma grande oportunidade, porque a Apple sempre foi, né, sempre marcou o mercado ali naquele mercado high-end. Early adopter, todo mundo que quer Apple quer ter o melhor, o mais novo, o último, tudo. E os caras gastam muito dinheiro com isso. Então são devices de alto valor agregado. Eu falei, se eu desbloquear isso, vai mudar a minha vida, vai mudar meu jogo, né? Tanto eu e o Paulinho, que o Paulinho é meu sócio na época, que era meu parceiro de desbloqueio normal, a gente já trabalhava com isso e a gente começou a estudar para desbloquear o iPhone. E o que deu estalo maior na época foi, eu sempre gostei de assinar revistas internacionais, porque a gente não tinha essa quantidade de blogs, essas coisas, né? Conteúdo no YouTube, essas coisas para acabar acompanhando tanto. E eu assinava a Wired, que era uma revista de tecnologia, e chegou a revista em casa. Isso foi lançamento em janeiro, quando foi em março mais ou menos chegou essa revista, da edição que era janeiro, que demorava para chegar no Brasil. E nessa revista tinha uma fotografia que marcou muito, que era o iPhonezinho, né? O que seria o iPhone com como se fosse aquelas bolas de presidiário, sabe? Sim. Travando o iPhone com a marca da AT&T. E daí, cara, eu lendo a revista, liguei pro Paulinho direto, falei, Paulinho, cara, se a gente conseguir fazer isso, vai mudar a nossa vida, dá uma olhada, a Apple tem exclusividade de 2 anos com a AT&T, porque a AT&T acabou bancando um pedaço do projeto para desenvolver, só vai ser vendido nos Estados Unidos. Cara, a quantidade de pessoa que vai ter esse telefone vai trazer pro Brasil, porra, vai ser animal. E daí naquela cabeça, né, naquela época eu era moleque, eu falava pro Paulinho, de duas uma, cara, ou a gente vai arrebentar, vai ganhar muito dinheiro, vai ser legal pra caramba, ou a gente vai conseguir arrumar um emprego na Apple ou numa grande operadora, vai ser legal pra caramba, e daí a gente sai desse negócio só de desbloquear telefone, porque era legal pra caramba, só que era todo dia a mesma coisa. Para todo dia sem escala. Não, a gente até conseguia escalar, porque eu consegui fazer como se fosse umas box e tal, a gente escalava, só que era um negócio que não dava aquele frio na barriga, sabe? Aquele negócio que com as outras empresas hoje você pega e desafia, igual no planejamento mesmo. Pô, você conseguir ajudar uma pessoa a mudar de vida, realizar um sonho, cada dia uma história diferente, é uma coisa. Lá a gente pegava, chegava o mesmo telefone, botava pra funcionar, o cara saía. Era um negócio meio maçante. Pagava as nossas contas, era legal, super, consegui ter uma qualidade de vida ok fazendo isso, mas não ia mudar a minha vida, sabe? E o negócio do iPhone me brilhou o olho por causa disso. Falei assim, cara, se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter uma projeção tão forte. Eu já imaginava a repercussão de mídia, essas coisas, que vai mudar a nossa vida, cara. A gente vai deixar de ser uma lojinha de manutenção de telefone para ter um baita de um business. E acabou acontecendo, porque a gente ficou de março a junho mais ou menos estudando para ver como que a gente ia fazer o unlock do telefone. E daí já pensando, puta, como a gente vai conseguir comprar, como que vai funcionar, tudo. A gente entrou num site, num fórum que era bem restrito, que a gente já tinha contato por causa dos outros telefones. Então tinha uma galera lá trabalhando para chegar na solução do unlock do iPhone. E quando a gente conseguiu ter acesso com o telefone, que daí eu brinco que não dá para contar com a sorte sempre, mas você precisa estar bem preparado quando a sorte aparecer, porque muitas vezes a oportunidade só aparece uma vez na tua vida. E
eu tive... Se não me engano, o Luiz Pasteur falava um negócio disso. O cara que fez a pasteurização. Até vou para ver se é isso mesmo. Ele fala: a sorte privilegia a mente preparada. Exato. Ou então, igual o Tiger Woods fala, é muito engraçado, mas quanto mais treino, mais sorte eu tenho. E esse lema eu considero muito pra minha vida, porque se eu não tivesse preparado, eu e o Paulinho ali, se eu não tivesse o Paulinho para ter essa troca, a minha dupla, certamente chegaria alguém com um iPhone lá, como eu tenho certeza que chegou na mão de várias pessoas, e as pessoas não conseguiram fazer absolutamente nada. Como o próprio Marcelão, que foi o meu primeiro investidor anjo, ele era aficionado em Apple, ele tinha, cara, lá na época, vou chutar aqui uns 30 iPhones, cara, e não conseguiu fazer funcionar nenhum. E eu e o Paulinho, a gente deu uma baita sorte com o meu médico, que tinha feito, eu fiz uma redução do estômago lá naquela época. Ele estava em Nova York e eu desbloqueava todos os telefones. Ele era apaixonado por telefone celular, mas na época ele usava muito Trell, essas coisas. E ele estava em Nova York e ele me ligou: Breninho, tudo bom? Cara, naquela época que você não ligava pelo WhatsApp, né? Assim, ligava e gastava uma fortuna. Breninho, eu tô aqui em Nova York, na frente da Quinta Avenida, tá um fuso por causa do iPhone. Se eu comprar, você consegue desbloquear? Daí eu, com a minha alta da minha arrogância, né? Os meus 20 e poucos anos. Doutor, já teve algum telefone que eu não consegui desbloquear para o senhor? Teria ótimo, que eu tô indo pro aeroporto, eu só vim pegar aqui, comprar mais algumas coisas. Eu vou comprar então para mim, para minha esposa, para minha filha e levo aí para você. Amanhã tá ido. Eu falei, porra, animal. Nunca imaginei na minha vida que eu ia conseguir pegar tão cedo o telefone. Dado é que ele comprou no dia do lançamento, embarcou num voo da TAM à noite, na época era TAM, não era nem Latam ainda, da TAM. No outro dia de manhã ele chegou, 9 horas da manhã ele estava na minha casa já com o telefone. Falando isso, deixa eu tirar o meu telefone daqui. Vai que o cara vai estar hackeando no telefone. Não, eu brinco que já perdi esse superpoder, já tem um tempo. Vai transformar num Samsung, não pode falar isso. É uma brincadeira. Tá? Mas assim, só tirando de lado para não. Não, mas fica tranquilo. E daí foi super legal que eu passei uma jornada, eu e o Paulinho, assim, de... Sabe quando você coloca na cabeça... Aquele cara que era cabeludão. Isso, O Paulinho tem uma história muito legal, porque o Paulinho, quando eu conheci... Uma história meio Matrix, assim, né? Total, cara. Era o codinome. Não, tudo, porque a gente se conhecia pelo fórum, esse fórum de desbloqueio de telefone. Eu era muito bom em desbloquear Nokia, era Nokia e Motorola. O Paulinho era, assim, o gênio para desbloquear Siemens. E eu precisava fazer o desbloqueio de um telefone que era um telefone que parecia um ovinho, que chamava SL55, que foi um telefone deslizante. Eu lembro como se fosse hoje, a propaganda dele era assim: dê uma joia para sua mulher, que era um rubi, ele era meio vermelhinho, assim, super bonito. Depois dá uma googada aí, SL55, pessoal, para vocês entenderem. Era muito bonitinho. E eu conheci o Paulinho para desbloquear esse telefone, que a gente trocava um monte de mensagem, ele sempre me passava umas dicas, eu passava umas dicas para ele e tudo. Daí teve um dia que eu falei, eu recebi esse telefone, não era marketing ainda, ele tava o marketing total não tinha sido lançado, mas eu já estava com uma peça para poder começar a fazer o desbloqueio e customização de software. Daí mandei mensagem para ele, falou, eu nunca vi mas Siemens repete muito o padrão. Se eu conseguir ver com certeza que eu consigo desbloquear, fica tranquilo, pode pegar o job e eu te ajudo a fazer. Deu, legal, mas cara, você não topa vir pro Brasil para me ajudar aqui? Isso porque a gente falava no chat em inglês, né, no fórum em inglês, escrevendo um pro outro, tudo. Daí ele, como assim no Brasil? Eu falei, você topa vir no Brasil, ficar na América do Sul, ainda tem uma explicando, né? Eu gosto assim, puta, o cara é um russo que não tem nem noção de onde que é o Brasil. Dele, não, mas eu também tô no Brasil. E tava tudo em inglês. Tudo em inglês, cara. E aquele negócio, olha como eu sou velho. Antigamente não tinha Google Translate ainda funcionando também. A gente usava aquele Babelfish, né? Que era uma ferramentinha de tradução. E traduzindo e mandando pra ele, dele mandando pra mim. Eu falei, cara, mas como assim? Dele, não, eu tô no Brasil sim, deu. Você tá de brincadeira comigo. Eu falei, aonde você tá? Dele, em São Paulo. Eu falei, eu também. Nossa. Deu, cara, mas eu tô na saúde, eu tô na Praça da Árvore, pra quem conhece São Paulo, do lado, assim, e nunca imaginei na minha vida que estivesse tão perto. Daí quando eu fui encontrar o Paulinho, pra ele me ajudar, tava eu dentro do meu carro, daí levei meu notebook, daí já tava preocupado, né, morar em São Paulo desde aquela época já era perigoso, falando assim, nossa, imagina, aqui com esse louco, se ele chega aqui e me rouba, leva o notebook, leva esse telefone no mercado tá, ai meu Deus, pra que eu fiz isso? Fiquei com um baita medo, daí de repente... A gente marcou ali perto da onde que ele morava, que é perto daqueles prédios do Itaú ali. Chega, cara, um menino de coturno, cara, sobretudo, cabelo até a cintura, quase com a ponta meio avermelhada, meio rosa. Nossa. Cara, com óculos, piercing e tal, bate no carro.
Mac Masi? Não é mentira, naquela época não era Mac Masi ainda. Masi, Breno? Sou eu. Stu? Sou eu. Tudo bom, cara? Prazer, não sei o que. Tá dele, cadê o telefone? Daí. Meu mal encarado, assim, não era de muito papo. Cadê o telefone? Tá aqui. Ele pegou, cara, tirou aquele canivete, eu acho que chama Butterfly, né? Que você roda assim, do bolso. Então eu falei, puta, agora já era. O cara me assaltou, roubou, vai me furar, já era. Ele pegou, tirou a bateria com o canivete, levantou assim a blindagem da placa, olhou, analisou, falou, tá vendo isso aqui, se tirar esse capacitor vai funcionar. E olha como isso é importante, que nesse conhecimento de placa do Paulinho, e eu também eu estudei eletrônica na escola, que a gente conseguiu fazer o desbloqueio do iPhone. Olha que louco. Que era a mesma estratégia, só que em camadas diferentes, né, da placa que a gente fez lá, que depois foi o touch point. Você não podia arrancar o item, né, o componente eletrônico do iPhone. Só que do Siemens você podia arrancar que não fazia nada. Ele pegou o canivete e fez assim, um capacitor. Eu, não, vai ferrado. Ele, não, fica tranquilo, vai ligar. Você está com o seu notebook, roda o script que você fez, que o script está certinho e tal. Roda aí que você vê que vai funcionar. Cara, coloquei no cabo, rodei o script, funcionou, estava desbloqueado e com o software que eu queria. Nossa. E daí eu falei, caramba, meu moleque é gênio. Daí a gente começou a ficar mais perto. E daí foi quando nasceu a nossa sociedade. E daí a gente começou a fazer um monte de telefone. Daí telefone de tudo quanto é lugar do mundo. Daí voltando lá para a história do iPhone, eu virei pro Paulinho e falei, Paulinho, cara, o telefone vai chegar, a gente precisa fazer uma força-tarefa, um war room total, vem aqui para casa, a gente se tranca aqui e a gente só vai dormir quando a gente conseguir desbloquear esse negócio. Eu acho demais essas coisas, cara. E ele falou, porra, tô dentro, calma aí, daí eu lembro que ele falou assim, eu tenho só que ir no cinema com a minha namorada e depois eu vou pra aí. Eu falei, cara, você não tá entendendo. A gente não tem esse tempo. Avisa, na época a namorada dele chamava Marina até. Eu falei, avisa pra Má que ela pode vir aqui pra casa, a gente come alguma coisa, ela fica aqui com você, mas cara, não dá tempo, eu preciso que você venha pra cá agora. Ele, então tá bom, você pode vir me pegar aquele, nem carro tinha. Não, eu tô indo aí. Eu fui, peguei ele, cara, a gente foi pra casa, a gente entrou no meu quarto, isso na época eu ainda morava com meus pais. Eu entrei no meu quarto, me tranquei com o Paulinho, estoque de Coca-Cola, Red Bull, bala, cara, salgadinho, só aquilo que dá energia. E a gente começou essa atuada até a gente conseguir fazer o desbloqueio do iPhone. Daí o primeiro cara a desbloquear no mundo foi o GeoHot. E depois de, cara, coisa assim de 2 minutos. Esse cara já tinha uma baita bagagem. Não, o GeoHot, assim, o GeoHot é um dos caras mais inteligentes do mundo hoje em dia. Pra você ter uma ideia, ele foi contratado agora pelo Elon Musk para ajudar ele nessa reconstrução do Twitter. Ele é tão maluco que ele tem um projeto chamado Coma AI, que é um sistema open source de autopilot. Então você consegue transformar qualquer carro que massa. Em autopilot do mesmo nível que a Tesla, usando só um celular. Que ele desenvolveu o cara é assim, gênio, ele trabalhou no Google, também ele foi convidado, ele foi lá estagiário do Google, mas daí não gostou e saiu. Assim, é um cara ponto fora da curva total. E daí na época, nesse grupo, a gente trocava muita informação, daí participava dele GeoHot, Erika Sadun e mais uma galera. E daí o GeoHot, ele como morava nos Estados Unidos, teoricamente eu acho que ele é de uma família com grana, porque eu lembro que ele tinha uma quantidade assim absurda de telefones para ele testar na época, e aqui também, cara, aposto que é fácil ele trocar e arrumar, né? Então ele tinha muito telefone, eu tinha 3 lá comigo, tinha mais uma galera na Rússia tentando, em outros países, e a gente apostando os avanços. E daí quando a gente chegou meio que numa conjuntura que falando assim, vai dar certo. Ele testou a primeira vez, queimou um telefone, eu testei queimei um. Daí a gente deu um ajustezinho nesse test point, que é onde a gente encostava na placa para simular um curto-circuito, para que ele aceitasse a injeção do nosso código. No segundo telefone eu consegui fazer e o GeoHot também. Então, simulava um curto-circuito na placa? Isso, na placa. E aí a placa aceitava o código? Aceitava o código, A gente fazia um bypass físico. Ninguém vai pensar nisso, eu acho. Na época, e daí esse bypass físico veio do Paulinho, que por causa do Siemens. Que na época a gente estava lá, vamos simular, vamos tentar fazer força bruta, vamos tentar descobrir a senha, vamos tentar fazer não sei o que. Se a gente fizer, tentar não gravar, né, na memória sólida, na memória volátil, apareceu o sinal, só que toda vez que ficava sem bateria, desligava, perdia, desbloqueio, tudo. Até que o Paulinho começou, daí isso que é legal dessas comunidades, né? E hoje em dia, ainda mais com o YouTube e tudo, cara, você consegue muita informação. E daí a gente conseguiu um esquema elétrico do iPhone.
Que legal. Que alguém postou lá, alguém comprou, alguém Legal. vazou. Eu gosto muito dessas comunidades também, é muito legal como a gente se ajuda, né? Sim. E os caras, às vezes, de graça. Não, Fala, não, "Você tá 100%, assim. É muito louco, eu gosto Nessa, óbvio que depois virou um negócio comercial, mas nessa época, até a gente conseguir, era 100% troca de informação, benefício de todos. Que, cara, você pegava, colocava lá e depois virou um negócio, daí a informação ficou mais restrita. Mas até aquele momento, eu não sei quem conseguiu essa planta elétrica do iPhone, mas assim, era, cara, esquema elétrico real, com todas as camadas. Daí na hora que a gente começou a estudar, lá o Paulinho pegou e falou, ó, eu acho que o test point é uma boa opção. A gente jogou lá no fórum, daí eu olhei e falei, ó, aí só tem que tomar cuidado que esse capacitor tá na segunda camada, então se a gente furar muito e atingir a terceira, dá um curto mesmo. Então daí o Paulinho falou, ó, então a ferramenta a gente pode tentar usar, naquela época a gente ia tentar usar um pé de compasso, que foi quando a gente errou a primeira vez. Daí o GeoHot pegou e falou assim, ó, tem que ser algo mais fino. Daí ele fez com o que ele fez? Putz, eu lembro que ele tinha feito com alguma coisa e a gente fez com uma linha de costura. Caramba. Que ela precisava ser afiada para que passasse para a segunda camada. Ao mesmo tempo ela não podia ser muito grossa para não romper a trilha. Nossa. Daí a gente pegou uma agulhinha, ligou um fio. Daí nesse fio a gente colocava na borda do aparelho para fechar na terra, para dar um curtinho. Na hora que você colocava o cabo, falava assim, ó, vai rodar o script. Na hora que mandava rodar o script, ele ficava lá tentando entrar. Na hora que a gente encostava, passava a segurança e entrava. E daí, cara, daí mudou a minha vida completamente. Começou. Daí começou. Daí, cara, assim... Eu imagino que a Apple ficou feliz pra caramba com vocês. Nossa, ficou super. Assim, a Apple, por incrível que pareça, na época, a iPhone é muito hype, né? Então, até hoje, cara, esses vazamentos que acontecem, tudo é mídia espontânea para eles. Sim. Naquela época não valia tanto quanto hoje vale. Então, eu de fato acho que ela não ficou tão incomodada por isso. Quem ficou mais incomodado comigo, sem dúvida nenhuma, foi o pessoal da AT&T na época, que era quem tinha bancado o projeto, e eles tinham essa parceria e tinham que garantir que, cara, o telefone ficasse e só as pessoas usassem AT&T. Porque qual que era a cabeça da galera da AT&T? Tô bancando. Compra o iPhone, tem que assinar um plano comigo, é fechado, e eu fico com um LTV de 2 anos no mínimo dessa galera, e depois de 2 anos eles podem sair. Só que eles não conseguiam, ou não previram, que tinham esses malucos que iam tirar isso, porque a partir do momento que você compra o device é seu. Se você quiser jogar na parede... Cara, você faz o que você quiser. E eu lembro como se fosse hoje, eu usava muita analogia com o carro flex, estava começando o carro flex, pra vocês verem como eu sou velho. Você pode comprar o carro que você quiser, né? Você tinha lá carro a gasolina, só que a gasolina estava muito cara, você alterava, colocava álcool e saía rodando, como você fazia com gás natural, entre outras coisas. Então eu usava bastante essa analogia e o pessoal da AT&T não tinha prestado atenção nisso. Daí no começo eles tinham algumas pessoas que faziam. O que eles faziam? Eles burlavam e ativavam o iPhone e criavam uma conta mesmo com social falso, essas coisas, e geravam contas quilométricas para a AT&T. Então, se até vocês jogarem na internet, vocês vão ver que a AT&T teve um problema sério com isso, e eles começaram a caçar essas pessoas que falavam que fazia desbloqueio, porque eles faziam uma ativação falsa. E um dia chegou lá no meu escritório 2 executivos da AT&T, sem se identificar que eram executivos da AT&T, nada. 2 gringos bateram lá, tudo, hello, eu precisava desbloquear um iPhone, a gente veio passar, não lembro se era carnaval, o que era, um evento e tal, a gente queria passar aqui, mas a gente queria usar o chip daqui, porque, daí eu lembro até das piadinhas, tipo assim, porque a conta é cara, tal, não, tudo bem, eu faço, só que naquela época eu tinha muito telefone, eu falei, mas você deixa aqui, tem que pegar daqui 2 dias, ele, não, eu queria, não posso deixar, daí ele inventou que estava indo para Salvador, alguma coisa assim, eu preciso passar agora pra mim. E daí, cara, time is money sempre, né? Eu tinha lá, na época eu tinha um negócio que chamava Fast Lane, que era, você quer que desbloqueie em 3 horas, eu cobrava 50% a mais. Tipo o Fast Pass da Tipo o Fast Pass da Disney, essas coisas. Eu falei, cara, tudo bem, você me paga, só que você espera aqui, eu faço em 3 horas, você vem buscar dele. Não, você não tá entendendo. Eu preciso ver você fazendo isso, porque se você não vai colocar nada no meu telefone, daí o outro comentou assim, não, é porque a gente trabalha para um lugar que eu não posso deixar meu telefone sozinho. Daí na hora eu falei assim, puta, o cara trabalha no governo, no FBI, alguma coisa, puta, que estranho e tal. Daí eu falei, espera um pouquinho, deixa eu ver. Entrei para conversar com o Paulinho, o que você acha dele? Cara, o que é? São 2 telefones? Pô, a gente faz em 10 minutos. Vamos botar eles lá na sala de reunião, você fica falando com os caras e a gente faz junto. Você faz um, eu faço um. Deu, fechou. Daí eu falei pra ele, tudo bem, só que daí, pra eu fazer agora, assim, o que eu ia te cobrar em real, vou te cobrar em dólar. Ele, não, sem problema. Daí naquela época eu cobrava R$600
por desbloqueio, 900 no Fastlane, eu cobrei $900 Nossa. de cada telefone, o unlock. E naquela época o telefone custava R$499, cara. Olha como é absurdo. Dólares. $499. Ele, não, Outro telefone. ok, fica dois telefones telefones. para cada telefone. Ele, não, tranquilo, eu botei ele na salinha de reunião, era mais ou menos parecida com essa. Abri o computador, comecei a pegar, abrir e tal. Daí fiz o test point, rodei o software. Daí peguei, tirei o chip da AT&T dele, tirei o chip do outro. Daí eu perguntei pra ele, eu posso ficar com esses chips? Ele, não, mas pra que você quer ficar com o chip? Eu, porque eu tô guardando que eu quero fazer um mosaico, um quadro, alguma coisa. Até hoje eu tenho um quadro ainda. Chip. Cara, tem muito chip, muito chip. Tem umas fotos legais no meu Instagram que mostram assim, são mais de 5 mil chips que eu guardei. Daí eu peguei, tirei um saco assim do chão e mostrei, não, tem que... Dele, mas você não faz nada com esse chip? Eu falei, não, só guardo. Dele, não, dá meu telefone aqui. Toma aqui. Você quer um chip para testar do Brasil? Dele, sim, mas calma. Ele pegou, abriu o notebook dele, começou a olhar, tal. Dele perguntou, o que você fez aqui? Eu falei, desbloqueei, ué. Ele, não, mas você não ativou? Como que você fez com a AT&T? Eu falei, não, tá aqui, ó, esse é o chip, não tenho nada com a AT&T, o que eu desbloqueei foi o telefone. Dele, não, me explica de novo. Eu falei, eu peguei o telefone, fiz uma ativação sem o chip da AT&T, pode ver que tava fora do telefone o tempo todo. Ele olhou pro outro e falou, crazy, nada. Daí eles começaram a falar. Dele, o que você adicionou? Eu falei, eu adicionei um código que permite... Dele, você alterou alguma coisa? Eu falei, não, eu adicionei. Dele, o que você adicionou? Eu falei, adicionei um carrier, que são os carriers do Brasil. E daí ele consegue acessar. Dele, ok. Daí ele, acho que ele deve ter visto lá no arquivinho que ele chamava um playlist. Cara, certeza me xingou na cabeça. Daí ele pegou e falou assim, putz, ok, vou pagar seu serviço, obrigado. Daí ele, esses chips não estão ativos. Eu falei, não, nada tá ativo, se quiser pode checar, tal. Dele, não precisa. Eu falei, não, pode pegar, mas por quê? Daí ele pegou e tirou um cartão, cada um tirou um cartão, AT&T. Nossa. Eles trabalhavam na AT&T, daí, cara, cara, na hora que você tá fazendo, você não vê, na hora que você vê o cartão, deu aquele gelo assim, tudo, eu falei, tá, mas tá tudo bem. Eu falei, não, tá tudo ok, eu só queria entender. Daí ele me explicou que pessoas estavam ativando, de fato, usando em roaming internacional, usando naquela época era 2G, não era nem 3G. 2G e que era muito caro, e ele me mostrava, cara, assim, contas absurdas, contas que o pessoal da FedEx e o USPS deixava na porta das casas que não passava debaixo da porta, eram calhamaços, assim, então... Eu falei, não, fica tranquilo. Isso era. Bulavam, exato. Daí eu falei, não, o meu você pode usar com qualquer coisa, inclusive com o chip da AT&T, se quiser você vai usar. Ele, não, obrigado, tudo. Então essa história foi muito louca, mas... Você deve ter passado um... Não, eu passei vários, porque assim, era um momento que era... Era uma linha muito cinza, né, se era legal, se não era legal, depois... Ficou confirmado que é totalmente legal isso, tanto é que eu fiquei fazendo ali por um tempo, mas o legal de tudo isso foi que eu conheci e conectei com muitas pessoas legais, porque quem tinha iPhone na época eram pessoas que tinham bastante grana, empresários, tudo, e por causa de alguma dessas ações eu comecei a chamar a atenção não só da Apple, mas como do mercado inteiro, né? Então, depois no 3G eu fui a primeira pessoa do mundo a desbloquear o iPhone 3G. Então eu fiquei na frente de todo mundo e daí, cara, fiquei super famoso. Então saiu reportagem minha no Gizmodo, no Engadget, entre outros sites de relevância, cara. Meia Mensagem no Brasil, Folha, UOL. Cara, eu fui na Globo, dei entrevista pra Ana Maria Braga, fui no Danilo Gentili, falei com o Jô Soares, cara, uma galera assim. Mas pra mim o principal foi quando o pessoal do Gizmodo me ligou para saber se eu tinha feito mesmo o desbloqueio, tudo. Eu falei que tinha feito. Ele falou, eu vou colocar um repórter então no avião para ir até aí para você, para testemunhar. Eu falei, não, pode mandar ele vir, tudo. Cara, ele veio, chegou lá no escritório, cara, a gente conseguiu fazer o desbloqueio na frente dele, ele registrou, fez um post super legal, inclusive está no meu processo de visto aqui, essa matéria, ficou uma matéria super, super legal, e daí ele deu parabéns, falou, eu nunca me imaginei, e naquela época a gente usou uma solução que a Apple tinha mudado o design e a gente não estava conseguindo acessar o hardware do iPhone, então a gente usou como se fosse uma películazinha que simulava o SIM card, então a gente usou um hardware externo. E super funcionou, e daí depois a gente conseguiu fazer mudança de software, cara, assim... Altamente MacGyver. Não, total, né, total, assim, chiclete, banana, um clips e o Paulinho, a gente fazia tudo, eu brincava com o falava, Paulinho, cara, a gente consegue, velho. E daí foi muito, muito interessante, porque
esse negócio do desbloqueio acabou culminando na minha grande virada, né, de chave, e eu consegui virar um empresário de verdade, que foi mais ou menos em 2009, 2008, eu acho que foi isso. Eu sou péssimo de data, tá, galera? Então qualquer coisa vocês googlam aí. Mas foi um pouquinho antes da Apple lançar o Application Store, que mudou a vida de todo mundo, né? Hoje você vai pegar as grandes empresas, elas não são grandes empresas, elas são aplicativos, né? Elas são serviços, tudo. Mas foi um pouquinho antes disso que foi quando eu recebi um convite para ir para Cupertino, que é a sede da Apple, tudo. Na época eu fiquei super animado. Achei que eu e o Paulinho a gente ia ser convidado para trabalhar na Apple, tudo. Cara, peguei um avião. Você foi cara, lá? Fui lá, convidado por eles, tudo. Cheguei no aeroporto, motorista, colocaram no hotel. No dia seguinte, ó, chega cedo, reunião na Apple, 8, daí era uma hora quebrada, tipo 8h35, 8h45, sabe? Um negócio assim. E eu fui participar dessa reunião da Apple. Vai vendo, a gente se matando para comprar um telefoninho e ele vai convidado da Apple para falar numa reunião com os caras. Uma reunião, daí aquela cabeça, putz, que legal, você convidado para trabalhar, tudo. E quem me convidou na época, ele chamava, como que era? Bela, alguma coisa Bela, não lembro o nome dele, que era um recruiter e um cara super legal da Apple, que, cara, assim, até hoje ele tá na Apple ainda, ele usa umas camisas floridas nos keynotes, são Joey Bela, cara, é muito fera mesmo. E daí ele tinha me convidado, chegou lá, o cara me recebeu super bem, me colocou na sala, só que imagina aquela sala de reunião que você vê em filme, que tem assim umas 50 cadeiras e tal, daí plaquinha, pra cada um sentar no seu lugar, daí tinha minha plaquinha, daí tinha lawyer, advogado, eu falei, caralho, que merda é essa, meu Deus do céu, o que aprontaram pra mim, cara? FBI, daí, cara, daí assim, não sei o que, de partnership e tal, eu falei, pô, deu merda, eu achei que ia ser entrevista de emprego, um convite, e cara, o que foi? Sentei na cadeira, daí a galera entrou com um monte de papel assim, cara, meu inglês até hoje não é um inglês perfeito, mas imagina um monte de papel, daí um dos caras lá vira, que bom que você veio, prazer e tal, antes da gente começar eu preciso que você assine isso daqui, e me deu um calhamaço de papel. Daí eu perguntei, mas o que é? Ele, não, são NDA, por causa da Apple, tudo, eu preciso que você assine isso daqui. Eu virei pro Bela e falei assim, deixa eu fazer uma pergunta. Eu estou convidado ou estou obrigado a ficar aqui? Ele, não, você é nosso convidado, óbvio, não, nada de obrigação, porque você não está bem? Eu falei, não, eu só precisava ir no banheiro. Ele, então tudo bem, você desce, vai ali, né, porque a Apple, assim, ela é muito fechada por causa de segredo, né, então tudo que você vai sair, passar na porta, você tem que colocar o badge para entrar e tal. Ele falou, vai no banheiro, então você desce aqui, vira, e na hora que você estiver voltando, você pede pro segurança, o segurança me chama e eu abro a porta para você. Então, tudo bem. Na hora que eu desci para ir no banheiro, me dei no pé, cara. Foi embora? Fui embora. Saí, cara, ligando, naquela época ligando não, né, que você não mandava, você mandava SMS pro meu pai falando, pai, cara, a Apple e não sei o que, tô cheio de... Com medo dos caras te prenderem. Certeza, não, eu tinha certeza absoluta que ia dar problema. Não, cara, tem isso daqui, massa. Daí meu pai, não, vai pro aeroporto. Cara, nem fui pegar minha mala, fui pro aeroporto, comprei passagem. Eu lembro que a primeira passagem que eu consegui comprar era São Francisco, Los Angeles, e peguei um avião para Los Angeles, e peguei Los Angeles, Brasil, não, era Los Angeles, Chile, Brasil. Cheguei no Brasil no outro dia desesperado, falei, nossa, tipo, cara, fugitivo, tal, deixei lá, saí com a minha mochila, é porque eu tenho uma mania que é, qualquer lugar que eu vou, eu levo meu passaporte, que é o documento que eu preciso para viajar. Cara, fiz isso, direto para o aeroporto, deixei a mala lá, com roupa, tudo, daí passou, tipo, uma semana, recebi um e-mail, cara, hi Brandon, o que aconteceu? Você é doido? Você simplesmente sumiu, a gente ficou super preocupado com você e tal. A gente queria te oferecer algo super legal e você saiu correndo. Deu, como assim? Deu, Bela, me liga aqui. Ele fala um português macarrônico, daí ele me ligou. Breno, por que você sumiu? Eu, cara, eu fiquei com medo. Tinha um monte de advogado, um monte de papel. Eu não sei nada. Ele, não, mas é que eu não podia te falar o que era, tal, pá. E daí eu falei, nossa, desculpa, mas dá pra pegar a oportunidade ainda? Ele... Eu vou ver como que eu vou fazer e te aviso. Daí acabei indo numa reunião, daí acabou acontecendo no Brasil mesmo, uma reunião ali no Brasil, que foi um acordo que pra mim era super legal, que era, eu ia ter acesso antecipado ao SDK da Apple para desenvolver softwares, que no final a gente já estava desenvolvendo software pro iPhone, antes da Apple ter uma solução oficial mesmo, e em troca disso eu parava de desbloquear o telefone. E daí eu comecei com o Paulinho na época. Só essa história já vale. Nossa, e tem mais um monte, demais. E daí eu bati um papo com o Paulinho na época, eu falei com ele, Paulinho, aí sabe que o desbloqueio não é perpétuo,
Hoje um monte de gente já faz, o valor caiu super. Isso aí a gente vai voltar a ser, cara, uma lojinha de manutenção e reparo de iPhone. Isso não é legal. Cara, vamos mudar a chave? E a gente estava começando a fazer uns aplicativos para iPhone na época, quem é mais velho vai lembrar, que era a CJ Store, que era uma loja paralela que existia, e a gente começou a fazer uns aplicativinhos, tipo, estourar bolinha essas bolinhas de plástico, simular, um de cervejinha que você pegava e bebia assim. Isso, a gente fez um. Tem cara, um monte de gente. Quando você é mais velho, você vai lembrar. Não, um monte, cara. Brincava com cerveja. Daí tinha um cara que fez com leite, bombou aqui nos Estados Unidos. Legal. Daí a gente fez um que era uma ação de. Cara, como que chamava? Eu não lembro, que era de limpeza de vidro, que parecia uma menininha limpando o vidro por dentro do iPhone. Então, assim, a gente já estava fazendo algumas ações dessa e a gente já tinha começado a conversar com algumas marcas que a gente tinha feito um que era para controle de ciclo menstrual. E como naquela época eu já tinha desbloqueado muito iPhone de marqueteiro, eu falei, vou começar a fazer aplicativos para vender para essa galera. E daí quando a Apple convidou a gente, foi que deu estalo. Eu falei, cara, tá aí, Paulinho, vamos montar uma empresa que vai fazer mobile marketing, a gente vai fazer aplicativos para empresas e não sei o que. E daí assim que nasceu hoje que a gente pode falar, a minha primeira empresa efetiva mesmo, que foi a Fingertips. Daí a Fingertips eu fiquei de 2008 a 2011 mais ou menos, até fazer uma venda da Fingertips para um grupo japonês de mídia, e foi super legal, que a gente fez mais de 350 aplicativos lá dentro. Nossa, que sensacional, velho. A gente saiu de um escritório, literalmente, não garagem, porque no Brasil não existe ninguém montando na garagem, mas um officezinho dentro de casa, com 3 computadores, para uma empresa que teve 350 funcionários. Passamos por 2 fusões até fazer a venda completa. Cara, a gente ganhou o mercado nacional inteiro. Então, na época dos aplicativos, dava muita palestra, vivia em tudo quanto revista e jornal, falava sobre isso. Fui em vários momentos ali figura de inovação, então as empresas que buscavam inovação me buscavam para a gente poder fazer os projetos. Então, só para citar alguns aplicativos que a gente fez a primeira versão do Itaú, a gente fez a versão do Santander, a gente fez a versão do Bradesco, a gente fez projetos para Vale do Rio Doce, Boticário, Ambev, Abril, a editora Abril, todos os projetos da Abril. Essa empresa. Todas as Fingertips. CVC, cara, guia de estudante. A gente fez muitos projetos legais. Porto Seguro, Bradesco Seguro Alto. Cara, a gente fez umas coisas assim muito, muito legais. E daí, quando foi mais ou menos em 2011, depois que eu fiz a venda, a nova direção já não estava mais batendo com as minhas ideias, daí eu decidi sair da empresa em 2011. Que daí, para mim, foi um momento, na época, bem difícil, porque, cara, uma empresa que tinha criado, você via que tinha sucesso, por mais que ela tivesse perdido a essência que eu tinha criado lá atrás, mas ainda é o seu bebê, né? Aquele negócio, o xodó, tudo, a história de vida, o que ele tinha me proporcionado até aquele momento, mas eu optei em sair. E daí saindo foi que, cara, minha vida, de novo eu brinco que foi o segundo capítulo de grande sucesso e grande mudança, que foi quando eu fui convidado para trabalhar na Movile, virar sócio da Movile. A Movile hoje continua sendo um dos maiores conglomerados de tecnologia do Brasil. A gente tem dentro do nosso portfólio empresas que eu acho que a maior parte de vocês conhecem, como o iFood, Simpla, Afterverse, que é nosso estúdio de games, Play Kids. Todas aqui vocês devem estar vendo. Então, iFood também, iFood está aqui, né? Que é hoje, sem dúvida nenhuma, o líder de food delivery no Brasil e na América Latina. Então, nada, hoje a Movile, a gente tem, no quadro são mais ou menos 6.500 funcionários direto. Caramba! Espalhados não só pelo Brasil, mas pela América Latina, e fazendo, cara, uma revolução digital absurda. Nossa. E quando a gente começou, né, quando eu entrei na Movile, a Movile já tinha ali mais ou menos uns 5 anos de vida, só que ela trabalhava com VAS, que VAS é o mercado de SMS, serviço para operadora, tudo, e eu cheguei no momento que eles estavam fazendo a transição para transformar em aplicativos e serviços. Daí eu fundei o Play Kids, que foi o principal aplicativo infantil por muito tempo. Cara, bem grande, né? É gigantesco até hoje. Eu ia até comentar, eu vi aqui, você tem Afterverse, Play Kids, PKXD, a Movile que é a holding. De tudo. Então, como você arrumou tempo, cara, pra isso tudo? Cara, hoje
Hoje eu vou te dizer que... Como se gerencia isso? Antigamente era mais difícil, né? Lá no começo, muito depende de você, né? Fazer as coisas, pensar tudo. Depois que vai tomando forma, uma das coisas que eu aprendi cedo, daí eu acredito muito em Deus, tudo, cara, Deus colocou na minha vida o Paulinho. Assim, porque se não fosse o Paulinho, cara, eu não ia ter conseguido fazer o desbloqueio do iPhone de jeito nenhum. Depois eu entendi que não adianta, eu sou limitado, né? Eu tenho só 2 braços, uma cabeça e 24 horas. Eu preciso montar um time. E o que eu acho que eu fiquei melhor é montar times de alta performance. Então, hoje você me pergunta, Breno, qual que é a sua interação no iFood? Zero. Qual que foi a sua interação no iFood? 2%, porque o time lá é competente pra caramba e capaz de escalar isso. Qual que foi a sua interação em Play Kids? Pô, em Play Kids sim, Play Kids era um projeto que eu era apaixonado, que eu criei junto com o Steca, com o Edu e com as outras pessoas para solucionar o problema que eu estava passando dentro da minha casa. Assim, qual que vai ser o primeiro acesso à tela que eu vou dar para as minhas filhas? Porra, não tinha nada legal. Então era um projeto que era, na minha opinião, apaixonante. Pô, eu fiquei ali no Play Kids durante 7 ou 8 anos. Deu 7 anos, só tocando Play Kids, e daí fiz o Play Kids crescer pra caramba. A gente foi 2 vezes nesse keynote de lançamento de iPhone e de produto. Cara, a gente foi no palco ali da Apple apresentar o Play Kids 2 vezes. Pra Apple TV, quando a Apple TV começou a aceitar apps, a gente foi o app showcase deles. Nossa. Eles mostraram lá nossas interações, tudo. E a segunda vez no Apple Watch. Então, assim, a gente conseguiu fazer coisas que jamais uma empresa de tecnologia brasileira conseguiu fazer. Hoje, óbvio que tem a Wildlife, que é um conglomerado gigante de games no Brasil, que tomou uma outra proporção, mas ali até meados de 2016, 17, cara, era o que a gente dava. Então hoje o que eu faço? O meu tempo basicamente eu me dedico a gerenciar, gerir, apoiar, direcionar as pessoas chaves de cada uma dessas empresas, delegando para pessoas boas. Cara, isso é uma coisa muito legal, cara. Desculpa, só complementando isso, a gente às vezes fala, né? Muita gente vem naquela coisa, quer fazer bem feito, faça você mesmo, não sei o quê. Legal, tem sua função. Mas é legal também a hora que você fala, esse cara que tá chegando sabe mais que eu, ele quer trabalhar para mim. Então é a hora que você fala, toma e vou buscar mais negócios, fica aí. Eu posso te dar vários exemplos sobre isso durante a carreira, na minha carreira como um todo, né? Eu sempre busquei pessoas, e isso eu aprendi com o Fabrício Blois. O Fabrício é o fundador da Mobile, foi quem me convidou para fazer parte da Mobile, e hoje ele é CEO do iFood. E cara, qual que sempre foi a cabeça do Fabrício? A gente precisa contratar pessoas melhores que a gente. A gente precisa contratar pessoas que tenham tanta garra ou mais garra do que a gente. A gente tem que dar espaço, tem que reconhecer e remunerar. Perfeito. A meritocracia é super importante pra gente. E precisamos criar um ambiente que seja diverso o suficiente para que enquadre a maior parte das pessoas e consiga prepará-las para subir posições. E eles sempre usavam uma terminologia que eu adorava, que a gente sempre precisa dar a cadeira maior do que a pessoa pode sentar. Para que ela se sinta desafiada e vá crescendo. Que massa. E quanto mais rápido a gente errar, mais rápido e barato a gente aprende. Então esses eram os dogmas da Mobile, a gente veio puxando isso até hoje. Legal. Então é um lugar muito gostoso, onde que eu que tenho um viés empreendedor, sou inquieto, gosto de fazer 10, 15 coisas ao mesmo tempo. Cara, é um melhor lugar para você estar, porque você consegue ser o que a gente chama ali de multithread, ambidestro, e ter que pensar em problemas de empresas gigantescas, mas ter, cara, um ímpeto, inovação e vontade de empresa pequena. Saber o horário, e até o momento que você precisa estar dentro da empresa. Legal, e quando você precisa sair. Daí eu dou muito exemplo da Afterhus. A Afterhus foi um projeto, hoje é um estúdio de games, que debaixo do guarda-chuva está o PKXD, o PKXD Run, que é o Infinity Run, Craftlands, Craft Colors, que são os outros games, que é uma empresa que nasceu um pouco antes da pandemia, que eu fundei junto com mais 2 co-founders que eram funcionários nossos ali da Play Kids. A gente conseguiu empreender interno. A Play Kids a gente estava vendendo para um grupo inglês, e daí a gente estava assim, cara, vou trabalhar junto com o pessoal da Inglaterra ou vamos tentar fazer outra coisa? Eu gosto de inventar as coisas. Não, vamos inventar uma outra coisa. E nasceu o PKXD. O PKXD, pensa só que é um aplicativo que chegou a ter 55 milhões de usuários ativos mensalmente. Isso aqui para Estados Unidos é um número grande. Não, é um número absurdo. A gente ficou Brasil, então. Em top 9, em top 10, ali na posição número 9
de maior número de usuários ativos mensalmente, global. Global. Hoje a gente tem uma base de acima de 25 milhões de usuários ativos, até hoje, mês. A gente tem um número de daily active users acima de 3, dependendo do final de semana, abaixo de 4 milhões de usuários. Que demais. Só que, de novo, tem sempre um momento, e eu acho que é isso que os empreendedores hoje em dia precisam começar a prestar atenção e entender que tem seu momento de entrada e seu momento de saída. E o meu momento de saída da Afterverse foi um momento onde a gente chamou um alto executivo da Meta para assumir minha posição de CEO. Que massa, cara. Onde eu vi que o que eu precisava fazer, que era criar a cultura, a vontade, o produto, o projeto, fazer isso virar grandioso pra caramba, que daí eu brinco que eu sou um construtor, eu não sou um bom curador, eu não sou um bom administrador, não que eu administro bem a empresa, mas eu não sou um bom zelador ali. Cara, eu saí de cena, falei, pô, o Diegão assume, a gente contratou ele, tirou ele, VP da Meta Global. Nossa. O cara topou sair para tocar o desafio, hoje ele é CEO ali da Afterverse e eu continuo tocando a parte de produto, inovação e criando outras coisas. Sabe o que é massa? Aquele te cortar, acho que assim, é demais, você que é moleque, você que tá começando, cara, às vezes no Brasil a gente vê aquela polarização de briga por política, cara, minha opinião, tá? Não sei se você concorda, mas assim, para de brigar por causa disso, cara. Pega um exemplo de empreendedor, vai empreender, cara, vai tocar gasta sua energia, gasta sua energia em coisas positivas, exato, de construção. Cara, eu acho que assim, a gente precisa, o mundo precisa de pessoas apaixonadas, cara. E você vê o exemplo desse cara, eu acho que é massa a gente citar, porque assim, não foi do dia pra noite, não foi o papai pagou, e nada contra se você tem condições e tal, o cara lutou, tal, e sei lá, eu acho que é massa, massa citar isso. Pra molecada que tá aí, fala, vamos pra cima, vamos fazer, cara. As pessoas têm que lembrar que hoje em dia é fácil, me ver no Instagram lá e falar, putz, o cara tem dinheiro pra caramba, hoje tá nos Estados Unidos e, nossa, tá vivendo bem pra caramba, não sei o quê. Até 4 anos atrás, cara, não tinha essa condição, não tinha como fazer 4 anos atrás. Porque a história... Aí, cara? Exato. Tá vendo isso? Assim, minha jornada toda de móveis, esse ano completa 10 anos. Quantas pessoas hoje se dedicam e acreditam e ficam batalhando 10 anos até conseguir colher as coisas? É uma longa jornada, é uma maratona, não é um tiro de 100 metros. E eu falo muito isso para todo mundo. O dinheiro que eu ganhei no iPhone foi animal, foi muito rápido, mas ele foi embora tão rápido quanto, na mesma proporção. E o volume é a mesma coisa. Você quer escala, as coisas precisam ter tempo de maturar, você precisa preparar, e você tem que ter coisas sólidas. Semear para colher depois. Exato, então não tem magia, não acreditem, eu vou ficar rico do dia para noite, eu lendo isso, fazendo aquilo, aqui a apostinha, tal. Não é isso que vai mudar a tua vida, isso pode ser um complemento, mas o que vai mudar a sua vida, você precisa ter sim muito suor, dedicação. E daí, se eu puder deixar a melhor dica para todo mundo eu sempre sou a favor de dividir para somar. Isso tem a ver com a construção de time. Se você tem times engajados, pessoas boas, motivadas do seu lado, que tenham ali o equity também do negócio, onde sim você detém o controle para ter autonomia, isonomia das coisas, mas que você consiga trazer essas pessoas junto com você, cara, tem como dar errado, não tem como dar errado. Então, isso a gente faz aplicar na Mobile, a gente aplicou em todas as empresas do grupo e é o sucesso que é. Daí basta pegar o iFood, olha o tamanho que o iFood é. E quando a gente comprou o iFood era pequenininho, funcionava só, cara, num sistema de delivery, Baby lá atrás fazia, eu acho que eram nem 1.600 ordens por mês. Hoje, cara, a gente faz milhões e milhões de ordens por mês. Quando a gente criou o Play Kids começou ali com 4 pessoas, a gente chegou a ter 170 funcionários e vendeu a empresa para um grupo inglês. A mesma coisa a Afterverse, começamos com 3 pessoas ano passado, antes do momento conturbado que a gente está vivendo, né, que tá esses layoffs, a gente chegou a ter 330 funcionários. O próprio iFood são mais 5.000 funcionários dentro do iFood. Simpla é uma etiqueteira que a gente tem no Brasil, é o maior sistema, né, a destination de shows e eventos do Brasil. Tem quase lá, eu acho que são diretos mais de 400. Já fui cliente da Simpla. Dá para vender curso online, você consegue vender um monte de coisa lá, é muito legal a Simpla. Tem a Zup, que é o nosso sistema de processamento de pagamento. Cara, tanta coisa legal. Pode ver que tem meu nominho lá, pode ver que tem meu login. E isso é muito gostoso de olhar hoje, e daí me dá muito orgulho de ver que mais do que criar um negócio, a gente conseguiu criar um ecossistema muito poderoso que consegue crescer, e essa quantidade de pessoas que a gente
formou. E se você pega, a gente brinca, os ex-mobilianos, né, os ex-móveis, cara, todos eles hoje estão empreendendo, criando as próprias empresas, crescendo. Isso é muito gostoso de ver. Então, a dica é, não ache que você vai resolver os problemas sozinho, monta um bom time, saiba controlar ali seu cap table, né, que é basicamente o poder que você tem sobre a sua empresa, o equity, e, cara, mete as cabeças. E não é fácil, não é fácil. Que massa. O sucesso não é fácil. Baita aula isso, cara. Deixa eu falar um pouco de lazer aí. Você falou uma outra coisa. Você falou de empreender. Tudo isso você fez no Brasil. Sim. Agora está nos Estados Unidos. Estados Unidos é um país que eu já tenho sentido, estou quase 4 anos aqui, eu acho que assim, é um país que ele privilegia o empreendedor, e eu não estou falando isso para me gabar só porque eu estou aqui, nada, eu sou apaixonado pelo Brasil. Eu acho que a gente deveria aprender muito da cultura do americano, de civismo, de empreendedorismo, às vezes a gente fala, o brasileiro gosta de falar, americano é frio e não sei o que, eu sempre falo isso. Cara, eu não vi um americano frio até agora, o cara é direto. Às vezes a gente acha que é frio, fala, vamos fazer negócio? O negócio é assim, você quer o quê? Você quer isso, isso, isso? A relação é clara. É clara, cara, eu acho legal. Mas é legal, eu tô falando tudo isso para quê? Pra gente pegar exemplos disso, do que a gente vê aqui, e levar para o Brasil também. Eu sonho, cara, com o Brasil sendo potência mundial. Eu posso ser piegas até de falar isso, mas eu sonho, eu acho que dá. Acho que a gente tem condições para tudo isso. E a gente pega um exemplo de um cara desse, que, pô, se fez, e você vai falar, se fez do zero, tem que levar em consideração, cara. A gente tem que aprender com esses caras. Como o americano gosta de falar, let me pick your brain, né? Deixa eu sugar seu cérebro. E assim, às vezes a gente brasileiro, a gente ouve isso, a gente até só, o que você quer, meu? Sugar meu cérebro e tal. E pro americano é um elogio quando o cara fala isso, né? Deixa, tá bom, vou te ensinar, não sei o que, tá legal. Deixa eu passar. Que é muito essa cultura de tudo meio que compartilhado, sabe? O que eu gosto dos Estados Unidos, eu tô aqui há pouco tempo, né? Então, o planejamento me ajudou bastante para conseguir mudar com a minha família para cá. Ainda agradece. Eu tô tateando ainda as coisas, mas sem dúvida nenhuma o que eu quero fazer aqui é empreender e empreender legal, porque é um país que dá muita oportunidade para todo mundo. Ele é um país que incentiva super o consumo, é um país que quem abre qualquer coisa e trabalha direito, dá certo. É um país que ele te propõe, né, as coisas de uma maneira muito mais fácil. Óbvio que tem suas burocracias, como no Brasil, tem problema como qualquer lugar, mas aqui também tem muitas facilidades, principalmente para você que quer montar negócio, ele é muito mais aberto do que no Brasil. Exemplo que eu posso dar cara, em 3 dias eu tenho uma empresa aberta, um dia a conta no banco e está operacional. E as coisas começam a funcionar. Você chega hoje e fala, eu vou vender online. Entra no Shopify, cria uma lojinha online, está conectado em vários marketplaces, você está começando a vender. Aí é minha sou apaixonado por isso. Você vai fazer marketing online, cara, o target todo está aqui, super qualificado, segmentado e com desejo. Quando você acha um produto, você acha um nicho para esse produto, você tem preço, cara, acabou. Você nada de braçada. Exato. E ele, como tem, né, um país com dimensão continental, cara, os números são gigantescos, o valuation é muito maior. Online, né? Só que é acostumado. Uma coisa legal, assim, que é legal a gente citar, o mercado online aqui é muito mais maduro, porque também os caras fazem tempo. E, assim, e as leis privilegiam muito o comprador. Exato. Então o cara compra sem medo. Porque clonaram meu cartão, ele vai lá, devolve o dinheiro. Exato. Não estou dizendo que não tem problemas, mas assim, as leis já são tão claras e rígidas que privilegiam o comprador que todo mundo se sente à vontade e o negócio vira. Exato, e hoje eles estão maduros que assim, qual que é o nosso grande problema de e-commerce no Brasil? Não é mais tecnologia, não é fraude, não é nada disso. Chama-se malha logística. Cara, para você comprar, igual eu estou trazendo para cá uma marca de churrasqueiras super famosa no Brasil, que é de inox. A gente está vendendo, que eu sou investidor dos meninos lá, a gente está montando a operação aqui nos Estados Unidos agora. Como é o nome? De inox. Põe na descrição aí. Que é a churrasqueira do Renatão. Sim. Que você vai churrasco, você opera ela muito bem. Sim. Aquela churrasqueira. Cara, a gente está montando a operação aqui, vou fazer a venda. Só que no Brasil, a venda hoje é super... A gente vende super bem, mas qual que é o nosso maior problema? É vender, é embalar, é criar? Nada. É a logística. Porque, cara, vou mandar como que volta, se deu problema, tudo. Aqui nos Estados Unidos, o sistema logístico funciona muito bem. Só você consegue entregar. Ferroviária, um dado legal daqui, só a rede ferroviária, quando era colônia ainda,
parece que dos Estados Unidos a rede ferroviária era maior do que todo o resto da América. Então o trem muito louco, é muito barato. Tudo é barato. Então, assim, óbvio que barato entre aspas, né? Mas as coisas funcionam. Então eu consigo vender para qualquer lugar nos Estados Unidos, que ele consegue me mandar de volta se tiver problema. As coisas literalmente funcionam. Então, e para mim, o mercado americano também, ele tem um quê? De quem é empreendedor, daí eu posso receber críticas por isso, mas todo negócio que eu faço, eu sempre tenho uma janela de saída. Eu sempre penso nele para sair. Eu não quero um negócio perpétuo, eu não quero que tenha um negócio para que pague as minhas contas do mês. Eu nunca penso assim, eu sempre penso em fazer coisas grandes que eu faça um ciclo de, cara, maturar, validar, tudo de hypergrowth, venda, cash out, é isso. Né? Que para mim o gostoso é isso, onde está o dinheiro de verdade é fazer cash out das coisas. Criar equity. Essa empresa está valendo, outra pessoa fala, o que você te deu de alegria vai dar alegria para outra pessoa. Exato, e daí, cara, você sabe, porque, de novo, da mesma forma que eu peguei e saí ali da Afterhus, que eu vi que eu cheguei num ponto onde eu não ia conseguir fazer com que ela desse esse próximo passo, sair de CEO, talvez fosse um momento, se a empresa fosse 100% minha, de ter feito uma venda na empresa. Então é isso. Então toda vez que eu crio as coisas, para mim tem uma janela de saída, que pode ser de 3, 5 ou 7 anos. Não vejo porque o pessoal de criticar é empresário. Mas é porque o pessoal, principalmente o Brasil, tem esse vínculo emocional muito grande com as coisas, né? Fica assim, nossa, mas como você vai vender um negócio que você criou e tal? E pra mim é o contrário, cara, criei, ficou maduro, talvez alguém cuide melhor dele do que eu agora e vão partir para outra. Então eu sou do negócio de fazer, os fazedores, né? Então, e os Estados Unidos, ele privilegia isso com vários instrumentos, que é os valuations das empresas aqui, né? O valor da tua empresa aqui, ele tem múltiplos muito maiores que a América Latina como um todo. Então, se você tiver uma empresa funcionando nos Estados Unidos com números menores, ela vai valer mais do que se você tiver uma empresa no Brasil com números bem maiores. Sim. Então, assim, isso é muito louco. Então, imagina, se eu tivesse fundado a Afterbus nos Estados Unidos e eu tivesse esse número que eu tinha, cara, daí eu ia falar assim, estou super aposentado e que não acontece porque como foi... se o cara não tivesse já super aposentado, né? Não, ainda não, eu ainda tenho bastante cabelo preto aqui para transformar em cabelo branco. Passar o Elon Musk. Nossa, quem dera, já pensou, né? Mas eu não tenho nem nessa vontade, que, de novo, com muitos valores e muitos poderes vem todos os problemas também, né? Então é a responsabilidade. Mas aqui nos Estados Unidos te permite ter esses hypervaluations, que isso é muito bom. Você tem um mercado extremamente maduro e aberto para nichos. Cara, aqui eu estava lendo esses dias a história de um cara que em 1974 vendeu uma pedra como pet. Bom, só retomando, sabe que a gente está ao vivo dessas coisas, né? A gente está gravando, mas teve esse problema. Então, acabou a bateria, a gente teve que trocar a bateria e vamos continuar aqui que o papo tá bom. Nós estamos aqui. A gente estava falando da Petstone lá, isso, eu achava que era Happy Rock, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome direito, mas isso aconteceu na década de 70 e o que o maluco teve de ideia? Ele queria provar que, né, tava naquela onda de carência, todo mundo começando a ter pet, ao mesmo tempo que o pet te dá várias, né, responsabilidades junto, e ele falou, cara, eu vou fazer uma pedra onde eu mando junto num ninho, e daí, cara, eu te dou um manualzinho, que nesse manual um manual de mais ou menos umas 30 páginas, que você vai aprender como ensinar sua pedra a dormir, a aprender um negócio que na verdade não é nada, e ele vendeu mais de 1,5 milhão de unidades, custando $3,99. E daí naquela época ele foi convidado para todos os negócios de entrevista e tal, e o cara ficou milionário fazendo isso. E daí que eu falo, lembra que em 1970 que tudo era mais difícil. Então hoje nos Estados Unidos... Não fazer nada, tá? Para você fazer, como é que é, nicho, para você usar redes sociais. Nada, cara. Hoje, óbvio que tem muito mais concorrência, né? Você luta com muito mais pessoas. A concorrência chega mais rápido, ao mesmo tempo o mercado endereçável é muito, muito maior. Então, isso me conquista nos Estados Unidos. Outra coisa que me fez pensar em vir para cá, sem dúvida nenhuma, é a língua, né? Então, daí eu já pensando nas minhas filhas, preparar as minhas filhas para serem alfabetizadas em inglês, não ter a dificuldade que eu tive na minha vida de ter que aprender uma segunda língua, até hoje não consegui falar tão bem, tô querendo voltar a estudar para ficar com inglês super fluente, então isso são atalhos que eu brinco. E daí tem uma outra coisa que nos Estados Unidos também é muito legal, os Estados Unidos valoriza muito todas as profissões. Sim. Que no Brasil a maior parte das profissões não é tão valorizada assim. Então se a minha filha aqui quiser ser, cara, professora,
aqui ela vai ser reconhecida, ela vai ter espaço, ela vai saber onde ela pode estudar e como que ela vai fazer para ser uma altíssima reconhecimento, né, e altíssimo payout até sendo professora. No Brasil, não. Bailarina, cara, decorador, o que ela quiser. Então aqui te permite, de fato, fazer isso. E, sem dúvida nenhuma, quesito de segurança, né, entre outras coisas. Então, hoje os Estados Unidos sempre foi um sonho. Eu quase morei aqui em meados de 2009 a primeira vez, e depois 12 ou 13 a segunda vez, que acabou não dando certo, porque daí eu ia vir pela empresa, pela Móvel, e daí na época a gente não conseguia emitir um visto L adicional, porque a gente já tinha um executivo aqui e tudo. Acabou não dando certo, daí quando eu conheci vocês, para mim foi ótimo, porque... Para nós também, muito bom. E para mim foi muito louco que, olha como que a falta de informação pega a gente, e, de novo, por isso que é bom ter equipes boas e times bons e poder estar disposto a trocar. Na minha cabeça era certo que eu nunca conseguiria vir para os Estados Unidos, nunca, porque eu não tenho formação, eu não sou formado. Cara, tem um monte, a gente atende um monte de gente assim, cara, e às vezes o cara... fala, ou não posso largar minha empresa, ou não posso não sei o quê. Cara, não dá para dar um jeito de tudo. Deixa eu só fazer uma coisa que eu lembrei, só para não esquecer. Quando você falou da Pet Rock lá, eu lembrei, você já viu falar da Liquid Death? Morte líquida? Cara, eu vou pedir para você pôr na tela aí. Sim, que na verdade uma água que ele mudou a latinha. Eu li esse case esses dias, cara. É uma empresa unicórnio, cara. Não. O cara, você deve estar vendo a imagem aí na tela. É água. O cara engarrafou a água, só que ele chamou de líquido mortal. Aí ele fez um negocinho, jogou nas redes sociais. Daí pegou um monte de criança pra abrir com cara de rockstar, tudo explodiu. O cara explodiu, cara, vendendo água. E assim, você fala, vou vender água. Vou pegar garrafinha de plástico, vou pegar tal. É bem aquela história da estratégia do Oceano Azul. Exato. Né? Ele pegou o Oceano Azul, assim, total, e virou uma empresa, acho que é um unicórnio, acho que faturou 1 bilhão, alguma coisa assim. Podemos até dar uma googada aí para confirmar, mas assim, faturou um absurdo vendendo água, então, cara, e-commerce. E daí são coisas que... Daí eu posso falar porque eu empreendi bastante no Brasil, tudo, só os Estados Unidos te propõe. Só os Estados Unidos te proporciona isso. No Brasil, óbvio que dá para fazer, óbvio que vai dar para fazer, só que você vai ser uma empresa de um valuation de 10 milhões de reais, 15, 20 milhões de reais. Aqui você monta um negócio desse, cara, você consegue ser bilionário. E uma coisa que é muito forte também, óbvio que a China também está indo para esse lado agora, né? Tudo que você consegue fazer na China tem uma escala absurda por causa do tamanho do país e tal, e porque os caras têm uma mentalidade hoje de escala muito forte, mas os Estados Unidos continua assim sendo o berço de inovação. Distribui para o mundo, né? Distribui para o mundo. Então, assim... É algo que vale a pena se você está pensando. Eu estou super feliz com essa mudança. Óbvio que tem vários detalhes, né? Numa mudança de país nunca é fácil, mas é um país que te proporciona muitas coisas. E eu estou só começando. Então, em breve, eu quero voltar aqui para contar: olha, aqui meus empreendimentos nos Estados Unidos já estão dando certo. Tudo. Por favor, venha. Bom, portas abertíssimas. E para você que quer empreender, planejamento USA também pode te ajudar. Então, assim, a gente está começando um braço da empresa para ajudar você que quer empreender aqui nos Estados Unidos. Então, assim, mesmo que você ainda esteja no Brasil, dá para você começar aqui, até para quando estiver vindo para cá já ter o que fazer dentro. A gente vai sempre falar para você estar dentro da lei. Você vai ter a empresa trabalhando no Brasil, você vai ter a empresa aqui, você não vai poder, enquanto você não tiver work permit, você não pode trabalhar aqui. Mas a gente te ajuda a isso e vai te ajudar a empreender aqui. Não. Porque eu bato nessa tecla. Eu sou muito apaixonado pelo Brasil, mas eu sou muito feliz, sou muito apaixonado pelos Estados Unidos também. E a qualidade de vida que a gente dá para as nossas filhas, tem duas filhas, amigas das filhas deles, são doces, as 3 meninas dele e tal. E assim, a qualidade de vida que a gente pode dar para elas aqui é impressionante. Não, né? Assim, eu acho que assim, uma coisa, eu sei que eu queria te cortar, assim, mas eu acho que o pobre que está empregado aqui nos Estados Unidos, ele tem qualidade de vida. Isso que eu ia falar. Isso é uma coisa que aquela coisa que eu não vou entrar em direita e esquerda, de socialismo, não sei o quê, mas assim, eu acho que o capitalismo aqui funciona. Funciona. É provado. Assim, o que eu vejo aqui nos Estados Unidos, que é a distância entre as pessoas que têm muita grana e as que não têm, sempre vai existir. Sempre vai existir, é assim, em qualquer lugar do mundo, cara, beleza. Só que a possibilidade de acesso que uma pessoa que não tem tanta grana aqui nos Estados Unidos, ela é infinitamente maior
do que a do Brasil. E daí você pode fazer aquelas continhas básicas, que é assim, para eu comprar um iPhone no Brasil eu preciso de 11 meses de salário. Exato. Aqui você precisa de uma semana de salário. É isso. Então assim, aqui você tem a oportunidade, você tem a possibilidade de ter as coisas, porque é um país extremamente consumista, baseado no capitalismo, só que as coisas funcionam, porque esse gap, ele não é só do seu saldo bancário. E sim, hoje no Brasil é poder de compra. O dinheiro do brasileiro hoje vale cada vez menos. Isso é muito ruim. E aqui nos Estados Unidos você tem, mesmo não tendo um bom salário, você tem um poder de compra equiparável ao cara que tem muita grana. Sim. Então você tem mais acesso, você consegue fazer mais coisas. E aqui o que eu vejo, e daí é muito louco, a vida no Brasil de quem tem dinheiro é uma vida completamente diferente de um americano aqui, ou do brasileiro que chega, que também tem dinheiro. Aqui é uma vida muito mais low profile. Exato. Que eu chamo. Então, assim. Ninguém precisa sustentar, porque assim, você vê, mas eu estava falando agora há pouco, o porteiro aqui do condomínio, não sei se você sabia, ele tinha uma Mercedes. Não. C300. Aí, ó. A moça, não o porteiro, a porteira. E assim, você fala, nossa, uma Mercedes C300. Cara, ela era usada, mas assim, era um muito bonito carro, muito bem conservado. E às vezes assim, ela tem o emprego dela aqui, tem um salário tal, o marido dela tem um salário tal, complementa e ela parcela o carro, às vezes é o sonho dela e dá para realizar, cara. A gente tem que lutar pra gente ter isso no Brasil também. Exato. Não tô falando para comprar Mercedes, ser fútil, não é essa a ideia. Mas às vezes é o sonho da menina ter e tem que ser valorizado, é o sonho, cara. Faz acontecer, você assim, pode. E de novo, a diferença, né, teoricamente, social vai existir, mas como você tem poder de compra, ela é minimizada. Então, assim, por que a gente não tem tanta violência aqui nos Estados Unidos? Na minha opinião, porque todo mundo pode ter um iPhone, ou pode ter um Samsung, pode ter qualquer coisa. Ou se você tem crédito, você vai lá na Apple, compra $19 por mês, ou numa operadora $9 por mês, ou você compra um telefone que custa $1.000. Pô, $1.000 é uma semana de trabalho. No Brasil não, são 10, 12, 15 mil reais. E daí, esse é o ponto. Todo mundo aqui pode ter acesso às coisas, independente da profissão que você tenha. E isso é muito, muito, muito legal. Deve em outros fatores dos Estados Unidos, mas o que eu quero tentar fazer, de verdade, e era uma coisa que estava na minha cabeça, você vai ficar para sempre nos Estados Unidos? Acho que não, porque eu gosto de ir para outros lugares, tudo, mas eu quero empreender aqui, eu quero aprender, pode ser que eu tenha insucesso, pode ser que eu tenha sucesso, mas eu quero empreender aqui e, cara, sem dúvida nenhuma, poder proporcionar para minha família, para as minhas filhas, uma educação diferente do que uma educação no Brasil, com essa mentalidade, para que se um dia elas quiserem voltar para o Brasil, elas consigam aplicar as coisas que elas aprenderam aqui em maior escala. Então, eu acho que é um bom movimento, Então, cara, assim, eu falo para todo mundo, não é fácil, não achava que eu conseguiria vir, mas dá. Então, sim, com certeza. Se planejando, também não é rápido. Não acho que, eu vou e 3 meses tem os documentos. Não é assim, é um processo que vai aí 2 anos, né, bem estruturadinho, tudo. Cara, organizar um passo depois do outro, mas dá pra todo mundo vir e sonhar e ter esse sonho americano que, com certeza, que é legal, que é bem legal. Deixa só uma última pergunta aqui, que é só de lazer mesmo agora. Da Tesla. A gente falou da Tesla. A camisetinha que eu tô usando, né? Para quem sabe, para quem não conhece, isso aqui é o logotipo do Plate, que é o lançamento da Tesla, né? Já tem ano passado. Cara, sou apaixonado, né? E apaixonado, assim, enlouquecido com a Tesla, desde os primórdios, desde quando o Elon Musk comprou a Tesla e lançou o Model S. Eu lembro que eu vi a primeira vez um carro da Tesla numa CES, que é um evento que acontece em Las Vegas no começo do ano, que antigamente só mostrava lançamento de tecnologia, hoje mostra carro, mostra tudo, virou o grande evento anual aqui dos Estados Unidos. E eu lembro que nesse evento estavam mostrando o primeiro Model S, que era o primeiro carro comercial mesmo, né? Um sedã de luxo 100% elétrico. E quando eu vi a primeira vez, eu entrei no carro, que lá você não podia ligar, não podia nada, mas você podia ver o carro. Eu sentei no carro, vi uma tela, cara, de 18 polegadas, não sei o que. Eu falei, cara, que coisa maluca, eu quero um carro desse. Fiquei maluco. E toda vez que eu vinha para os Estados Unidos, eu dava um jeito de alugar ou de andar num Tesla, ir na loja da Tesla, tudo. E fiquei apaixonado, porque o carro da Tesla, e daí eu acho que o Elon Musk, um monte de gente critica, acha ele doido, eu também acho ele muito doido, ao mesmo tempo eu acho que ele é genial para algumas coisas. Ele conseguiu revolucionar um mercado que ninguém
Entraria, assim, e o cara é muito corajoso. Imagina, o cara fundou o PayPal. Ele vendeu o PayPal por 200 milhões de dólares. Cara, olha esse exemplo, cara. Ele pegou 100% do dinheiro dele e colocou no quê? Eu vou fazer carros elétricos que ninguém acredita e vou disruptar esse negócio. E emprestou dinheiro. Cara, pegou dinheiro emprestado e tal, vou colocar tantos milhões, mais 150 milhões na SpaceX para fazer lançamento de foguete. Quem entrar em mercado aeroespacial... E eu só tenho 3 tentativas. Se explodir o terceiro foguete, eu tô quebrado, fudido, perdi todo o meu. E explodir os 2 primeiros. E assim, se estiver falando não, é exatamente isso. Os 2 primeiros não deram certo, no terceiro que voou. Então, assim, é um cara que toma muito risco. Mas, ó a semelhança que eu tô vendo aí. Você falou, você queimou o primeiro iPhone e queimou o segundo. O terceiro foi. Mas tem que tentar. De novo, igual o Fabrício sempre falou: errar rápido é a forma mais barata de se aprender. Que massa. E é isso, daí óbvio que você tem que medir, né, o resultado e o impacto dos seus riscos. Mas aí eu fiquei apaixonado pela Tesla porque eu entendi que a Tesla ela não vende um carro. Não é um carro. Ela não é uma empresa automobilística, não. Longe de ser isso. É uma empresa de alta tecnologia, onde o meio de entrega é através dos seus automóveis, só que lá você tem uma experiência muito animal, lá cases da Apple, e que você tem isso de uma forma que o material final disso é um carro que eu sou apaixonado por carro. Então o Elon Musk conseguiu criar um carro que ele recebe updates, então cada mês você recebe update, então seu carro nunca fica velho, todo ano você tem um super update com coisas novas que adicionam no teu carro, um carro extremamente potente. Então, dependendo do modelo, pega de 0 a 100 em menos de 2 segundos. Eu falo por mim, eu nunca fui um grande fã de carro elétrico. Até eu conhecer o carro desse cara. Ele me mostrou e tal. Vamos dar uma volta. Putz, cara, é impressionante. E não era o Plaid ainda. Não. Era a long range. Porque aqui nos Estados Unidos, o que eu fiz? Eu sou tão louco com Tesla que eu comecei a levar a Tesla para o Brasil, né? Então, assim, eu tenho desde 2017... 17 ou 18? Comecei a levar a Tesla para o Brasil. Importava os Tesla para ter lá. E daí quando eu cheguei nos Estados Unidos, falei, eu vou comprar um Tesla, vou comprar um Play e tal. Daí eu falei assim, não, aqui não tem lugar para correr, nada. Cara, tudo aqui, assim, é 60 milhas. Eu falei, vou comprar o long range. E mesmo assim, o carro acelera de 0 a 100 em 2,6 segundos. E é um carro super... Impressionante. E é um SUV de família. Isso que é o carro de família, né? A SUV de família. Então imagina os super esportivos. E a minha paixão pelo Tesla é isso, que ele consegue juntar tudo que eu mais amo, que é uma boa tecnologia, né, revolucionária, com sistema de autopilot, tudo que acontece dentro do carro, câmera, entre outras coisas. Ele é um carro extremamente rápido e potente, que eu adoro fazer isso, demais, e com uma experiência de uso fantástica. Então, cara, o sistema conectado no seu celular, quando você entra, você já reconhece seu perfil, tudo, e uma experiência de uso animal. Então, para mim, não existe outro carro. Eu já tive a oportunidade de ter outras marcas, montadoras, tal, mas para mim a Tesla continua sendo assim, o concurso, e muito pela essa visão que o Elon tem de transformar como total uma indústria. Eu lembro uma vez que eu escutei, né, ele falar, e daí eu fui dar uma palestra e falei que o que o Elon Musk tinha feito, ele tinha mudado completamente o conceito de carro, que antigamente o seu carro era igual a geladeira. Você comprava ele sabia que ele ia fazer o quê? Andar para frente e para trás e te levar de um ponto A para um ponto B. Igual a geladeira, você coloca as coisas lá e ela está gelada. Ele transformou um carro quase num serviço. Cara, ele recebia updates. Você consegue ver. Pouco mais importa se o seu Tesla é 2012, 13, 14, 21. Nossa, 13 não, 21. Pneu, se tiver careca, você vai dar manutenção. E o software, cara. É demais isso. Você não precisa ir na Tesla para fazer a manutenção do carro. Ele faz o diagnóstico, entendeu? É assim, é muito fera. E a ideia do SAV lá, que é o Shareable Automated Vehicle? Então, olha como o cara fez. Explica isso, vai explicar melhor que eu. Olha que incrível. O Elon Musk ele criou um sistema para Tesla de direção autônoma. Direção autônoma, existem vários níveis, tudo, e hoje a Tesla chegou num ponto onde você realmente não precisa ter mais intervenção humana nenhuma para que os carros dirijam sozinho. Então você consegue chamar, inclusive o seu carro hoje, se eu estiver num shopping, ele estiver parado, estiver chovendo, eu posso chamar o meu carro pelo aplicativo, ele sai da vaga sozinho, para e me pega na porta do shopping. Você entra no carro e sai dirigindo. Ele está tentando fazer, né, está evoluindo esse sistema para que enquanto você estiver trabalhando, está em casa, você não precisa usar seu carro está na rua trabalhando com você.
Vai ser tipo fazendo um Uber da Tesla. da Tesla, só que sem motorista nenhum. Imaginei que espetáculo. Você deixa seu carro trabalhando por você, tá faturando dinheirinho, você tá trabalhando no seu trabalho. Exato. Aí você, 5 horas aqui, hein? Ele vai lá, pega você e tal. Você vai volta para casa. Então Tá lá carregadinho, bonitinho. Bonitinha, é uma forma não só ajudar, né, a mobilidade urbana, entre outras coisas, como disruptar o mercado de novo, cara. Para tudo. É revolucionário assim, demais. Ele é muito bom. O que esse cara faz, eu acho que assim, com a primeira vez que eu vi que o cara ia colocar o sistema Starlink e tal, falava, para ter rede 3G, não era 3G ainda na África. Eu falei, cara, não faz sentido, não fecha a conta, né? Hoje fecha a conta total. Ele pode até ter essa rede 5G, hoje 5G na África e tal, que eu acho que é bacana. Mas ele está montando toda a estrutura para esses carros, para tudo dele. Para tudo. Comprou o Twitter agora, na minha opinião, é para não ter que dar satisfação para grande mídia, essas coisas. Eu quero falar isso, vou falar aqui, todo mundo está vendo. Teu canal direto, ninguém vai ter um filtro. Assim, óbvio que todas as mentes brilhantes têm ali o seu queima maquiavélico também, né? Tem as coisas, como Steve Jobs também era, como Jeff Bezos também é. Eu sou mais fã do Jobs do que dele. Bill Gates também é, todo mundo tem ali a sua outra face. Mas é inegável que o cara é um empreendedor monstruoso, com uma visão de longo prazo, de longo prazo, Sim. de uma construção a longo prazo muito forte. Quando ele viu na Tesla, que era uma empresa que fazia kits de eletrificação automotiva, o cara já conseguiu pensar lá no futuro. E daí ele pensou isso lá atrás, já foi pensando, como que eu vou cruzar isso com inteligência artificial e sistema autônomo. Para quando eu lançar Starlink, a Starlink vai ter um foguete que eu vou conseguir fazer, e daí o sistema de autônomo, vou lançar meus satélites para ficar em órbita para ele ser cara, é fantástico. Assim, a visão que ele tem é um negócio fantástico. Único. Então, e a gente vai ver muita coisa ainda dele pela frente, cara. Sem contar as dancinhas que ele faz. Daí são os memes à parte. Eu queria fazer aula de dança com o Elon Musk, cara, que eu acho genial o cara dançando. E feliz, aí tá comemorando aquele jeito. O primeiro Model 3 fabricado ou Y fabricado na China, ele fez aquela dancinha lá, é muito genial. Mas o cara é genial. Eu acho também genial, cara. Mas, maravilha, Breno. Cara, acho que eu tenho só que te agradecer por estar aqui com a gente, agradecer pela confiança que você teve, sua esposa. Depois a gente precisa marcar um bate-papo com as esposas pra gente falar da vida aqui e tal. Bora contar com que é a nossa vidinha. Eu brinco que o show do Truman. É isso, né? E assim, quero pedir para você que tá vendo esse vídeo, você que já é cliente ou não, ainda não é cliente, Planejamento USA, se cadastra aí no nosso canal, deixa seu like, manda esse vídeo para quem você acha que vale a pena, na sua família e coisa e tal. E uma das coisas que a gente está começando um movimento, tá? O movimento é que mais e mais pessoas possam viver os seus sonhos. Então assim, se você tem um sonho de morar nos Estados Unidos, vem pela porta da frente. Exato. Se você tem um sonho de empreender, aprende com esses caras, mas não, e assim, uma das coisas que eu falo, vou falar até meio bravo aqui. Eu não gosto eu não consigo ver pessoal, às vezes no Brasil, aqui também, o cara só fica falando de Big Brother, futebol e não sei o que lá, tá? Cara, busca as pessoas que estão fazendo, busca estar perto dessas pessoas. Eu acabei de falar agora há pouco, o americano fala, let me pick your brain. Cara, os caras tá aqui, o baita empresário tá dispondo do tempo dele para vir falar com a gente aqui. Vai atrás desses caras, vamos fazer acontecer. A gente tem tudo para fazer o nosso país cada vez melhor. Cara, concordo com você plenamente. E daí, aquelas frases, né? Que você abre no biscoitinho da sorte e tudo, mas, cara, só depende de você. Só depende de você ter coragem, vontade, organização e procurar as pessoas certas. Fé em Deus. E fé em Deus e, cara, continuar sempre. Assim, e não abaixar a cabeça no primeiro tombo, porque vai ter. Não, derrapado sempre vai ter. E isso faz parte da vida, porque se fosse tudo fácil, a gente não ia dar valor em nada. Então, Nossa, muito bom. Cara, obrigado. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Que é isso. A gente fica por aqui, lembrando, não esquece de se inscrever, deixar seu like e ativar as notificações, tá bom? Abração.